Voltamos. O programa Checkmate de hoje aborda o esporte para o deficiente físico. Estamos conversando com Edna Garcês, especialista em reabilitação desportiva. Edna, já houve casos de atletas paralímpicos, como o sul-africano Oscar Pistorius, que tentou participar dos Jogos de Pequim. É bom lembrar que o Oscar, ele desejava competir com atletas sem problemas físicos. Em alguns esportes ou em alguma modalidade, é possível um deficiente disputar com igualdade com uma pessoa sem limitação motora? Sim, depende da determinação de cada um. Mas assim, eu não vejo por quê. Porque dentro do paradesporto existe uma classificação funcional. Eu só vou competir com você dentro da mesma classificação funcional. Então, eu acho que eles entram já numa desvantagem. Por que competir? Mas sim, se ele tiver determinação, existe uma frase que a gente utiliza muito. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Se você for determinado, visando aquele objetivo, treinamento de 8 horas, alimentação, for educado, sim, você vai conseguir, mas você acha que entra em desvantagem. Não tem como, porquê. Né? Não tem o porquê. Os japoneses, né, os deficientes, eles treinam mais ou menos por volta de 8 horas. O povo disciplinado. Assim, dá gosto de ver. Em Seul, eu fiquei como técnica, como diretora técnica na Paralimpíada de Seul, né? Paralimpíada de Seul, de tênis de mesa. Eles treinam 8 horas diária, eles treinam com robô, aumentando cada vez mais a velocidade. Então, a gente falava que eles dormem pensando na bolinha, eles levantam comendo a bolinha, eles almoçam vendo a bolinha, eles são determinados. Então, assim, quem não vai ser bom? Né? Eu acho que isso é uma grande falha nossa do brasileiro, porque a gente tem muitas habilidades, então nós somos desleixados, a gente vai, mas larga e vai fazer outra coisa, né? E o oriental não, o oriental é muito determinado, muito. Enquanto das 12 da meia-noite até as 6 da manhã, o brasileiro está dormindo, né? O japonês, sim, ele está treinando, sim, nessa linha. Inacreditável. Assim, Coreia, Japão, Inglaterra também, a gente vê. Tem muitos outros países, mas a disciplina do país já é esse, né? Já está na veia de cada um. Atualmente existem 4 leis de acessibilidade criadas com o intuito de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos deficientes. A prática dos esportes, ela também auxilia na inclusão social do deficiente físico? É a porta da vida para eles. Eu acredito no esporte como uma possibilidade realmente de vida para qualquer um. Mas para o deficiente, é tão lindo ver essa transformação. Nós pegamos, principalmente o deficiente físico, que nós estamos comentando sobre ele. Ele vem de uma transformação de vida. Então, de uma vida normal, depois de um acidente, depois de um tiro, depois de um tumor localizado, depois de tantas outras consequências, ele passa a ser deficiente físico, onde a família o leva para tratamento. E depois desse incentivo, dessa motivação, dessa lavagem mesmo cerebral que a gente faz, ele começa a acreditar novamente nele. Então, ele passa a ser atleta, onde inverte completamente os papéis, porque daí ele leva a família às competições, ele leva a família a torcer por ele. Então, a motivação é muito grande, muito grande. Então, assim, é a abertura, é o incentivo para uma nova vida, é o encontro dele. Você comentou sobre o deficiente, a pessoa que ela nasce e, de repente, encara as limitações por ser um deficiente físico. Tem uma diferença na questão da pessoa correr atrás do seu direito ou então ser mais dedicada ao esporte? Uma pessoa que nasceu com deficiência e uma pessoa que do nada virou deficiente físico? É assim, Flávia. Olha, aqueles que nascem deficiente, então assim, não é que se torne um pouco mais fácil, não. Não se torne mais fácil. É difícil, porque a sociedade como discrimina, como as mães relatam
sofrimento mesmo, de mães não querer que as crianças olhem a outra criança deficiente. Mas essa criança, ela já está convivendo desde que nasceu com isso. Então, se torna, ameniza um pouco o sofrimento, mas ela vai ter que batalhar mesmo dentro das suas limitações, até ela conseguir encontrar uma modalidade que ela acredite, que ela é capaz, que ela sonhe com o pódio. E a pessoa que realmente acontece, a transformação que é rápida demais, é de segundos. Estamos conversando, sim, o impacto é muito grande. E assim, e sempre, quando acontece de você, uma transformação positiva, exemplo, você ganhar na loto, é uma transformação maravilhosa, deve ser, né? Maravilhosa. Todos os sonhos, entre parênteses, realizados. Mas quando a transformação é negativa, é muito difícil a aceitação. Então as pessoas se enfurnam, as pessoas não acreditam mais nela, as pessoas não têm vontade de viver novamente. Então essa transformação que eu estava falando para você é muito lindo, quando você consegue realmente o encontro da pessoa com ela mesma, acreditar novamente, a sorrir novamente e a conquistar pódio. É bárbaro. E isso, o esporte, é o mais facilitador desse sorriso novamente. Você já participou ou coordenou quantas Paralimpíadas? Que eu fui como dirigente, eu só fui em 2. Mas eu participei de campeonato mundial, eu já participei de maratonas internacionais, tudo para o deficiente. E sempre coordenando o deficiente físico, tanto jovem quanto criança? Sim, sim, sempre. Sempre na área deficiente. Passei por todas as deficiências. Mas é que eu me encontrei, que eu vivo, que eu sonho, que a minha vida é o deficiente físico. Porque a transformação é muito, muito drástica. Tanto a transformação daquela mãe que tem o filho, que o filho nasce, à espera de 9 meses. O sonho de um filho. E me encanto ali. Não é que ela não vá gostar, mas realmente encarar essa mudança. E o deficiente físico, o jovem, a maioria jovens. Então, a maioria homens também, um grande número de homens, porque o homem é mais atirado, o homem realmente gosta do desafio. Então, ver jovens nessa transformação para o resto da vida na cadeira de rodas, ou sem uma perna, ou sem um braço, ou muitos sem as duas, né? Você já participou de 2 Paralimpíadas, né? Sim. Quais você participou? Participei em 88, em Seul, e participei da Grécia, que foi o auge realmente do mundo dentro da mídia, foi através da Grécia, porque até então ninguém se falava. Em Seul, eu que fiz todos os passaportes da delegação brasileira, que era ali na Avenida Paulista. E as pessoas perguntavam, mas a Olimpíada está acabando e o que vocês vão fazer lá? E eu falei, Paralimpíadas, mas Paralimpíadas, assim, esse termo nem era conhecido. E realmente o Brasil trouxe muitíssimo mais medalha do que a Olimpíadas, né? Os atletas olímpicos. Você consegue perceber se a prática esportiva ajuda o deficiente a ter uma força de vontade para lutar pelos seus direitos? Sim, abre a cabeça. É diferente daquele deficiente que só fica dentro de casa, só tem aquelas ações familiares. E às vezes não são todas as famílias que apoiam, que incentivam, do que aquele atleta ou aquele deficiente que vai à luta, que dá a cara para bater. Ele é muito mais preparado para tudo. E através do esporte, a encarar. Nem fala. Como a sociedade encara as ações inclusivas para deficientes? Ela vê como uma maneira de auxiliá-los ou como um modo de amenizar o preconceito? Eu fico com a segunda hipótese, de amenizar. Porque, assim, auxiliar desde que ele não entre dentro das suas limitações, dentro da sua intimidade. Porque, então, eu amenizo e dou uma resposta para a sociedade.
porque é muito difícil aceitá-lo. É muito mais fácil, o que a gente comenta, é muito mais fácil eu te convidar para sair, que eu buzino apenas na sua casa ou marco um ponto de encontro e vamos de carro. Ou ao contrário, você buzina e eu vou com você, do que com um deficiente. Você vai convidá-lo, você não tem onde parar, você tem que fechar a cadeira de rodas, você tem que colocá-la atrás, você tem que auxiliá-lo, você tem que auxiliar ele ao banheiro, que não é sempre que a gente tem disponível para o cadeirante, principalmente. Pisos, realmente, esses com canadenses ou mesmo muletas axilares, escorregam. Então, nada é preparado. Olha que melhorou muito. Nós não podemos falar tanto assim, porque as coisas mudaram demais em auxílio a eles, mas ainda com déficit muito grande. Ainda não é o suficiente, não é? Né? Então, eu prefiro ficar com a segunda hipótese. Para que os brasileiros com algum tipo de deficiência sejam, de fato, inclusos nas atividades sociais, o que falta ser feito pelos governantes? Dar a base. Eu acho que a base é tudo na vida de cada um, do ser humano. Porque se você não tem a base, a casa cai. E nós não temos base nem assim de estudo, olha a quantia do analfabetismo aqui no Brasil. Agora, para o deficiente, então, é muito difícil. Hoje, 2010, as mães relatam que as escolas fecham a porta, que é uma obrigação. Isso daqui realmente não pode acontecer. E hoje em dia ainda, as escolas não aceitam os deficientes. E os professores geralmente não são preparados também, né? Esse também é outra falha, né? Não ter profissionais preparados para recebê-lo. Porque o que você não sabe, você tem medo. Então é melhor você excluí-lo. E acho que até na educação física, já que a gente está falando de esporte, geralmente o deficiente físico ele é limitado a... Limitado, porque é obrigado a aceitar, a escola é obrigada realmente. Mas o que acontece? Primeira coisa, a escada. Nós temos com um menino, inclusive, que ele está fazendo natação. E a semana passada ele é do estado. E quando ele chega, 4 amigos pegam na cadeira de rodas e levam. Já está super acostumado, todo mundo sabe disso. É normal para ele. Mas a semana passada um faltou e um outro amigo foi ajudar, só que o amigo, na hora de subir de ré, né, estava subindo de costas, ele bateu, ele não viu o degrau, não sei, eu sei que ele foi para o chão e foi rolando. Então ele chegou todinho machucado para o treino. Nossa. Então, assim, não é só na educação física, é realmente o despreparo, né? Essa foi mais uma edição do programa Checkmate, que hoje abordou a prática de esportes por deficientes físicos. Contamos com a presença de Edna Garcês, especialista em reabilitação desportiva. Obrigada pela presença, Edna, e por esclarecer as nossas dúvidas. Eu agradeço imensamente, porque não é todos os programas realmente que dão a possibilidade de a gente poder falar. Mas a única coisa que eu deixo, pratiquem esporte, não tem limites. Quando vocês pensarem que não tem mais gás, procure vida, procure viver. Enquanto o coração bate, existe possibilidade de tudo. Sonhe e dê vazão aos seus sonhos através do esporte. Obrigada. Eu agradeço.